Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de anime, mais especificamente de Yuri on Ice, que é um anime sobre patinação no gelo, romance e sobre a gente superar nossas próprias inseguranças. Esse anime passou lá no final do ano passado, teve só 12 episódios e acabou um pouquinho antes do Natal. E ele fez muito sucesso no ocidente. Na época que tava passando, todo mundo no meu Twitter comentava cada episódio, todo mundo, ai meu Deus, o que vai acontecer no próximo, não consigo esperar até semana que vem. E essa empolgação foi tanta que no dia do último episódio o site do Crunchyroll caiu por tantos acessos. E isso só mostra o poder que esse anime, que normalmente seria de nicho, teve de conquistar gente que não necessariamente se empolgaria por esse nicho, que é um nicho super específico, né, esporte sobre patinação no gelo. E às vezes até pessoas que não assistem anime começaram a gostar de Yuri on Ice por causa da proposta desse desenho. Eu queria explicar pra vocês mais ou menos o que levou ele a fazer tanto sucesso assim nesse vídeo. Bom, sobre o que é Yuri on Ice? É sobre patinação no gelo masculina, mas ao mesmo tempo é muito mais do que isso. A história é protagonizada pelo Yuri Katsuki, que é um patinador japonês que tá num momento bem ruim. Ele tinha uma carreira bem promissora, era considerado o melhor do Japão, só que ele começou a ter alguns problemas nas apresentações dele, foi mal no Grand Prix, que é um grande campeonato mundial ali de patinação, e começou a ir tão mal que ele pensou, quer saber? Vou parar um pouco, vou voltar pra minha cidade natal, lá no interior do Japão. Ele não ia lá há 5 anos. E fazer isso representava meio desistir da carreira dele e ficar lá pensando o que ele ia fazer da vida depois. E a inspiração pro Yuri virar patinador profissional foi o Viktor Nikiforov, que eu nunca consigo falar direito, que é considerado um gênio. Ele tem pentacampeonato mundial e um monte de coisa assim. É o melhor patinador da atualidade no universo desse anime. O Yuri era tão obcecado pelo Viktor que tinha um monte de pôster dele, ficava acompanhando todas as apresentações dele, e tinha até um cachorro da mesma raça que o do Viktor, e o cachorro ainda por cima se chamava Viktor. Mas enfim, o Yuri tá lá na cidade natal, na casa dos pais dele, não tá mais treinando e tal, mas ele vai no rink de patinação de uma amiga dele e lá ele copia com perfeição uma coreografia que fez o Viktor Nikiforov ganhar o campeonato. Foi uma coreografia super aclamada dele. O Yuri vai lá e faz perfeitamente. Só que ele não sabia que o pessoal tava filmando ele. E esse vídeo viraliza na internet e chega nas mãos do próprio Viktor. Então um dia do nada o Viktor sai lá da Rússia e aparece na porta da casa da família do Yuri lá no Japão pra dizer que vai virar o técnico dele e vai ajudar ele a vencer o Grand Prix de patinação. Parece estranho recomendar aqui no canal um anime sobre um esporte tão específico que nem patinação no gelo. Mas primeiro que eu acho que aqui no canal eu posso recomendar qualquer estilo de anime, desde que ele seja bom, desde que ele seja interessante pra recomendar. E depois que eu acho que o Yuri on Ice vale a pena mesmo pra quem não é fãzaço do esporte. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma relação estranha com a patinação no gelo, porque eu não sei nenhuma regra, eu não sei como funciona direito, mas eu não consigo não parar pra assistir. Eu acho muito legal. Sempre tem alguém zapeando os canais e eu peço pra pessoa parar pra eu olhar as danças. Gosto principalmente quando é em dupla, mas eu acho tão legal que eles parecem deslizar assim, voando pelo gelo, e eu acho tão difícil ao mesmo tempo, é uma coisa que eu não me veria fazendo, então eu gosto muito de assistir na TV. Mas eu nunca acompanhei e tal, e o único patinador assim que eu sei o nome desde sempre é o Brian Boitano, por causa da música do filme de South Park. What would Brian Boitano do if he was here right now? He'd make a plan and he'd follow through. That's what Brian Boitano do. E essa música, aliás, na época que tava passando Yuri on Ice, eu sincronizei ela com a abertura do anime e ficou perfeita. Se um dia vocês quiserem, eu posso postar aqui no canal, se não der problema de copyright nem nada. Mas enfim, se tem uma coisa que me chama a atenção na patinação do gelo, são as coreografias todas trabalhadas, e Yuri on Ice dedica boa parte do tempo dos episódios pra mostrar essas coreografias. E normalmente o anime mostra vários detalhes dos movimentos, e o mais legal é que é muito parecido com a realidade. O anime teve a consultoria de um patinador japonês que já venceu vários campeonatos nacionais, chamado Kenji Miyamoto, se eu não me engano, e ele fez essas coreografias realmente pra serem patinadas na vida real. Então tem vídeos no YouTube de patinadores mesmo imitando as coreografias feitas pelo Yuri e pelo Viktor no anime. É muito interessante até alguns casos que eles colocam os frames do anime e os frames da vida real, e você vê que realmente o anime conseguiu representar muito bem como seriam esses movimentos. E essa verossimilhança toda fez com que vários patinadores profissionais elogiassem o anime em entrevistas ou em posts na internet. Uma delas é... Ai, meu amigo tentou me ensinar a falar o nome e talvez eu fale errado, então... É Evgenia Medvedeva, que é campeã mundial, inclusive já ganhou Grand Prix, essas coisas, e ela vive postando no Twitter sobre Yuri on Ice, é tão engraçada. Ver as coreografias do Yuri on Ice é mais ou menos que nem você vê os patinadores na TV, só que tem menos comentaristas, assim, você fica mais na cabeça do personagem. Aliás, uma das diferenças que eu percebi de Yuri on Ice pra vários outros animes esportivos é que eles dependem menos dessa coisa de mostrar toda hora as pessoas na arquibancada discutindo as jogadas. Isso é uma coisa muito comum em shonen
torneio esportivo, você mostra um pouquinho da ação e depois mostra o pessoal comentando, mas é porque é muito mais fácil você animar uma boca se mexendo, um olho se mexendo, do que você realmente animar alguém fazendo um saque, chutando uma bola, nadando. Só que Yuri on Ice, pelo que eu percebi, pelo menos, se apoia um pouco menos nessa coisa das pessoas ficarem comentando e realmente mostra mais ação, mostra o pessoal patinando mais. Você vê as coreografias praticamente inteiras, o que é uma coisa bem ousada por parte do estúdio, já que é mais difícil de você animar uma sequência tão grande assim. E até por isso que a qualidade da animação cai visivelmente em alguns dos episódios, principalmente nos episódios que eles querem mostrar muita gente patinando. Tem episódio que eles mostram, tipo, sei lá, 6 caras patinando e o programa inteiro da pessoa, e aí eu acho que nesse caso eles fizeram tudo muito corrido e os episódios não ficam tão bem animados quanto os primeiros. Nos primeiros eu acho que eles colocaram muito amor, sabe? Você vê cada coisinha da patinação assim, fica muito perfeito. Porque uma coisa que eu tava lendo esses dias é como a representação do peso é importante pra deixar a animação mais verossímil, ou seja, você não pode simplesmente só desenhar a pessoa se mexendo, você tem que pensar no peso das ações dela, tipo, quando ela vai equilibrar o peso em uma das pernas, esse tipo de coisa. E em Yuri on Ice, principalmente nos primeiros episódios, na abertura, tudo, eu vejo eles apoiando num dos patins, no outro, sabe? Eu vejo quando eles giram que o pessoal pensou no peso ali e fica muito bonito mesmo, parece que eu tô assistindo algum patinador na TV. E o legal deles deixarem essas cenas das apresentações longas e com pouca interrupção da galera da arquibancada falando, na minha opinião, é que eles entram na cabeça dos personagens. Fica tipo um monólogo de, sei lá, 1 minuto, o personagem refletindo sobre o que ele tá fazendo, sobre as decisões de vida dele, e você tem uma janela pro desenvolvimento pessoal ali. É um momento especial pro personagem. Eu acho que o Yuri on Ice aproveita muito bem essas questões nesse momento da patinação. Tem gente que acha um pouco repetitivos esses monólogos aí na cabeça deles, mas eu achei que não. Eu achei que cada episódio era uma superação diferente, por mais que pareça que o Yuri tá superando sempre a mesma coisa, na verdade ele não tá, é porque ele tem a ansiedade lá dele e ele precisa sempre ter a certeza de que tá tudo bem, esse tipo de coisa. Então eu acho que faz sentido ali. Os dois personagens que mais se desenvolvem com essas cenas da patinação, na minha opinião, são o Yuri e o Yuri-O, que na verdade não chama Yuri-O, é Yuri também, só que ele é um Yuri russo, que é rival do Yuri japonês, e pra não confundir as pessoas chamam de Yuri-O, mas mesmo assim fica confuso. Enfim, ele é o outro que se desenvolve bastante. Uma queixa que eu tenho sobre Yuri on Ice é que, como o anime é muito curto, eles não deveriam ter tentado aprofundar todos os personagens que eles tentaram. Porque em determinado ponto do anime você conhece vários patinadores de vários lugares do mundo, e aí tem as coreografias deles, e em todas as coreografias você tem uma entrada na cabeça desse personagem, você tem as questões deles, etc. Só que eu achei que ficou muito corrido, eu acho que eles tentaram apresentar muitos personagens de uma vez, e acabou que, na minha opinião, eles perderam um tempo precioso do anime que eles podiam ter dedicado a desenvolver uns 2 ou 3 só. De qualquer maneira, isso funciona pros coadjuvantes. Eu acho que os 3 ali que tem mais destaque no anime, o Yuri, o Yuri-O e o Victor, eles têm um desenvolvimento legal. O Yuri-O, que é o Yuri russo, ele é um jovem prodígio e ele tem tudo pra ser o sucessor do Victor, então ele pode ser o melhor da Rússia e talvez até o melhor do mundo um dia. Mas ele é tão talentoso que ele ficou arrogante e ele precisa descobrir ao longo do anime mais humildade, mais sensibilidade pra ele poder se tornar um bailarino e patinador tão bom quanto o Victor. Uma das minhas partes preferidas do anime foi uma hora que cada um dos Yuris, o japonês e o russo, cada um deles teve que apresentar uma versão diferente, um arranjo diferente da mesma melodia. E eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso porque eu acho que vale a pena vocês verem as cenas, mas esse momento pra mim marcou muito o desenvolvimento do Yuri-O e eu acho que me afetou muito também, eu gostei muito dessa parte. Esse momento aí que eu tô falando, apesar dele mostrar que o Yuri-O é um rival pro Yuri japonês, beleza? Ele é insensível e ele é metido e ele é arrogante, mas ele tem um fundo ali de sensibilidade. E eu acho isso legal, esses personagens de Yuri on Ice, eles não são totalmente perfeitos ou totalmente ruins, e esse momento do Yuri-O é uma prova disso. O próprio Victor, que no começo do anime é colocado quase como uma figura divina pelo Yuri, né? O Yuri idolatra ele. Ele também é um cara que tem defeitos, e eu acho legal como o anime vai mostrando. Apesar de não mostrar muito, eu acho que esse é um dos defeitos. Ele devia mostrar um pouco mais os defeitos e a humanidade do Victor. Eu acho que ele chega a mostrar que quanto mais o Yuri e o Victor se aproximam, mais humano o Victor fica. E humano, eu digo que ele tem defeitos, ele não é um deus, entendeu? Ele pode ser o melhor patinador do mundo, mas ele também tem as faltas de noção dele, e eu acho que o anime mostra isso de um jeito legal também. E o Yuri, que é o protagonista, pra mim é o melhor exemplo de como eles conseguiram equilibrar ali as qualidades e os problemas do personagem. Quando começa o anime, você pensa que o Yuri é um loser, porque é ele que apresenta as coisas, e ele não tá tão empolgado assim. Por mais que ele fale simpático e tudo, você vê que ele tá meio desiludido. Fica parecendo que ele é um fracassado, que ele nem tem chance na carreira de patinador dele, mas na verdade não é bem assim. Apesar de ter tido os problemas dele nas competições e tal, ele ainda é considerado o melhor do Japão, então ele é um cara que tem uma carreira
carreira promissora. Uma coisa que tem muito em anime é ser 8 ou 80 com talento, né? Ou você é aquele cara que não tem habilidade nenhuma e te dizem que você nunca vai conseguir, mas aí você se esforça muito e você treina todo dia e você consegue derrotar o melhor do mundo, você sempre é o renegado, mas um dia você vai conseguir. Ou então você é o cara que nasceu com aquele talento ou com aquele poder e você só não descobriu muito bem ainda, você precisa de treino, mas você vai conseguir superar todo mundo que tava te zoando. É só você se disciplinar e continuar evoluindo. Mas Yuri on Ice não segue esse sistema e eu acho isso muito legal. O Yuri é um cara que é bom, mas ele não é genial. Ele tem um talento ali da patinação mais ou menos, e sim, ele é muito esforçado, mas isso não quer dizer que ele consegue tudo, porque o esforço só chega até determinado ponto. E por isso mesmo, cada apresentação dele é muito diferente. Eu vi algumas pessoas reclamarem que o Yuri on Ice fica meio repetitivo, porque toda hora ele apresenta a mesma música, né? Que é uma coisa de patinação no gelo. Você treina uma ou duas coreografias e você fica com elas durante a temporada de patinação inteira, porque não dá tempo do patinador desenvolver milhões de coreografias e apresentar uma diferente a cada competição. Então eles repetem muito a coreografia pra determinada música. Só que nunca é igual, porque o Yuri às vezes acerta um salto, às vezes ele tenta um salto novo, às vezes ele adapta a apresentação e faz uma coisa diferente, às vezes dá tudo errado. Então você nunca sabe o que esperar, porque às vezes mesmo ele tendo treinado uma coisa, ele vai lá e faz outra. E tem uma coisa também que é a ansiedade do Yuri, que é a maior barreira dele no fim das contas. No começo do anime você vê que ele tá lá todo fechado em casa, ele não sabe o que fazer e ele desconta essa ansiedade dele na comida, então ele acaba engordando muito e perdendo a forma de atleta dele, que ele vai depois ter que fazer um mega esforço pra recuperar. Quando eu perguntei pro pessoal do meu Twitter o que eles acharam de Yuri on Ice, muita gente elogiou essa representação de ansiedade que tem no anime, porque apesar deles nunca usarem essa palavra, eles acabam traduzindo bem o que é passar por essa situação. E a chegada do Victor pra ser o treinador do Yuri é uma coisa que tira ele do buraco, ajuda ele um pouco, mas ao mesmo tempo o próprio Yuri acaba muitas vezes quase colocando tudo a perder só por causa das inseguranças dele. Ele coloca o relacionamento dele e do Victor em jogo, a relação técnico-atleta deles em jogo. Ah, e falando em relacionamento, eu não mencionei isso no começo do vídeo porque eu queria deixar toda essa discussão pro final, mas Yuri on Ice é um anime que tem um casal gay. O Yuri e o Victor, além de serem uma dupla de técnico e treinador, também são um casal. Por que eu falei que ia ter uma discussão no final? Porque Yuri on Ice é um anime que tem um casal gay, mas tem muita gente que acha que não tem, só porque o anime não disse explicitamente que tem, não disse com todas as letras. O anime não diz que eles são um casal, não mostra totalmente eles se beijando, mostra tipo um beijo meio escondido, não mostra eles transando, etc. Mas na minha opinião é óbvio que eles são um casal, e na opinião da maioria das pessoas LGBT que eu consultei no Twitter também. Existe uma conversa de amor ali o tempo todo, e o amor tá nesse anime em várias formas. Tem um momento do anime que eu acho que é essencial pra entender essa representação do amor do Yuri e do Victor, que é quando eles explicam que existe o amor Eros e o amor Ágape, que são duas formas de amor ali. O Eros seria o amor mais desejo, o amor mais sexual, e o Ágape seria o amor incondicional, o amor mais divino. E explicar esses dois tipos de amor pra mim é essencial pra gente entender como o Victor e o Yuri se relacionam, porque claro que existe uma tensão sexual ali, eles são atraídos um pelo outro e estão tentando descobrir o que tá acontecendo, porque pelo que o anime mostra, nenhum deles era abertamente homossexual antes. Talvez o Victor seja bissexual, mas não fala, eles falam acho que de namoradas passadas, não fica muito claro isso, mas pelo que a gente vê do Yuri, ele tá descobrindo o que significa ter esses sentimentos, essa atração pelo Victor. Mas você não tem só o Eros, só o desejo lá, você também tem a relação deles como técnico e atleta, você tem os dois como ídolo e fã, você tem a relação de amizade e também você tem o amor, o afeto que eles têm um pelo outro. Um motiva o outro a continuar, um é fonte de inspiração pro outro. O Victor é obviamente uma fonte de inspiração pro Yuri e ajuda ele a continuar, mas o Yuri também é pro Victor. Quando o Victor chega, larga a carreira dele pra virar técnico do Yuri, ele não tá simplesmente vou fazer o que eu quero. Ele fala depois no anime que o Yuri ensina pra ele life e love, porque ele tinha deixado de lado a vida pessoal dele por 20 anos pra seguir a carreira. E tá do lado do Yuri é ele descobrir aos poucos que não é só isso, não é só ele ser o melhor patinador do mundo, que ele nem tava mais conseguindo criar coreografias novas, porque ele achava que ele tinha que surpreender todo mundo, etc. Então o Yuri foi meio que uma âncora pra ele poder concentrar os pensamentos dele e poder se descobrir de novo também. E eu gosto muito dessa representação de um relacionamento de que um é um apoio e é uma fonte de inspiração pro outro. Os dois são bem longe de serem perfeitos, mas por mais que eles tenham os atritos deles, eles acabam voltando um pro outro.
E a parte que gerou mais discussão foi a aceitação de Yuri on Ice pelo público ocidental. Não é que rejeitaram o anime por ter um casal homossexual, mas sim porque disseram que o anime ficou muito em cima do muro. Isso porque foi o que eu falei antes lá, que eles não mostram o beijo claramente, não fala se eles se pegam ou não, se eles são oficialmente um casal. Os ocidentais acusaram o anime de queerbaiting, que é uma coisa que você faz, principalmente nas séries ocidentais, que é colocar dois personagens em uma relação meio ambígua ali, que você sabe que eles se gostam, mas ao mesmo tempo eles nunca se pegam na frente das câmeras. Isso é feito pros fãs que querem shippar os dois personagens, poderem shippar à vontade, mas ao mesmo tempo a série não precisar assumir nenhum risco, não precisar assumir perda de audiência porque tem casal LGBT, não precisar apoiar movimentos, nem nada. E ok, eu entendo que isso é uma questão mesmo, e aí eu não sabia opinar sobre isso, por isso eu perguntei de novo pro pessoal no Twitter o que eles achavam. Aliás, obrigada mesmo pra todo mundo que me respondeu lá no Twitter, porque vocês me ajudaram bastante a refletir sobre essa questão, porque eu tava muito perdida, porque não é meu mundo, então eu não sei se era uma representação realista ou não. Eu achei melhor pedir a opinião de todo mundo. Mas a maioria das pessoas que me responderam achou que eles não ficaram exatamente em cima do muro, pelo menos num contexto de anime mainstream em geral. Isso porque o Japão é bem conservador, e mesmo em anime e mangá que tem casal hétero, é muito raro ter alguma coisa muito explícita. Em Fruits Basket, por exemplo, o casal só tem declaração de amor e beijo depois de 20 e tantos volumes. E a situação é ainda pior para a representação de casais LGBT, porque a sociedade japonesa ainda é considerada homofóbica, e isso se reflete na cultura pop. Tirando as obras classificadas como yaoi ou como boys love, é muito difícil você ter contato físico explícito entre homens e entre casais gays. Yuri on Ice foi lançado como um anime esportivo, não como um anime yaoi. Então, no público geral, na classificação que ele tem, ele até que foi bastante explícito. Ele não fez o que muito anime faz, que é puro fanservice, ele foi além do fanservice. Ele partiu pra romance de verdade, declaração de amor em público, etc. Pro público oriental ficou bem óbvio que eles eram um casal. E tem muita gente que falou lá no Twitter que ficou feliz porque o relacionamento mostrado entre o Yuri e o Victor não é um relacionamento abusivo, como é muito comum que tenha em yaoi e em boys love. O relacionamento do Yuri e do Victor tem respeito, tem afeto, tem muita fofura um com o outro. E na minha opinião, não precisa mostrar eles se pegando ali pra gente ver que eles se amam e que eles querem ficar juntos. Essa questão do relacionamento ficou muito longa no vídeo, mas é porque realmente o pessoal tava discutindo muito isso na época que o anime foi pro ar. Então eu achei importante falar aqui. Mas é importante lembrar que o Yuri on Ice não é só sobre relacionamento, porque ele não é um anime de romance. Eu gosto de dizer que ele é muito mais do que o ship. Ele é um anime que tem um casal, mas é um anime sobre patinação no gelo, sobre competições e principalmente sobre o Yuri e o desenvolvimento pessoal dele. Acho que se dá pra tirar alguma lição de relacionamentos de Yuri on Ice, é que às vezes a gente consegue achar uma pessoa que a gente goste, que faça a gente descobrir como gostar mais da gente mesmo, né? E você viu Yuri on Ice? O que você achou do anime? Diz aí nos comentários e também diz outros animes pra eu indicar aqui no canal. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima!